Olá, sejam bem-vindos. Ok, eu desta vez juro que é o último episódio de Física Química de hoje. Mas, enfim, bom, vamos a terminar esta porcaria. Enfim, então, na aula passada estávamos a falar ahm, do ouvido da pessoa, do humano. E agora vamos continuar a falar do nível sonoro que estávamos a falar na aula passada. Bom, para cada frequência existe uma intensidade mínima abaixo da qual não ouvimos os sons e uma intensidade máxima que a membrana do tímpano pode suportar. Na prática, para descrever a sensibilidade do ouvido humano aos sons, usa-se uma grandeza chamada nível de intensidade sonora ou nível sonoro. É preferível nível sonoro. Bom, eu tenho aqui um instrumento, tenho no computador, não na vida real, né? Está na página 43, figura 12, que este instrumento diz o nível. Espera, eu já vou mostrar. Já vou dizer o objetivo, mas primeiramente, nível de intensidade sonora é uma grandeza física que se usa para descrever a resposta do ouvido humano a um som. A unidade vulgarmente usada é decibel, ou seja, dB, submúltiplo do bel, ou seja, B. Portanto, 1 decibel é igual a 1 elevado a 10 B, que é igual a 0,1 B. Vocês não precisam de saber isto. Portanto, este aparelho, agora sim vou explicar. Este aparelho permite medir o nível de intensidade sonora, ou seja, sonómetro. O nível sonoro, portanto, existe uma escala de decibéis. Vocês não precisam de saber isto, decibéis, mas existe uma escala que é limiar de audição, que é de 0 a 120. O 0 é limiar de audição, é um nível de intensidade sonora no mínimo que o ouvido humano detecta para cada frequência. Existe o 120, que é o limiar de dor, nível de intensidade sonora máximo que o ouvido humano pode suportar a cada frequência. Ou seja, estão a ver aqueles vídeos que é tipo ear rape, é tipo estourado. Isso é tipo escala decibéis 110. O 120 não suporta, fica surdo para sempre. Tipo, já não quer que tu funciones. Puto, esquece. O tímpano vou-me a despedir este tipo, pois são os bem altos. Tipo assim, mais ou menos. Mas calma que não é assim. Era só um exemplo. Bom, agora, figura 13. Portanto, está aí o limiar de audição do ouvido humano, né? Por exemplo, folhas, aves, conversa, aspirador. Depois já começa. Portanto, isto são exemplos de objetos para o ouvido humano. Portanto, folhas, um nível sonoro é baixo, né? Mas olha, quando chega ao limiar de dor, um aspirador que é super alto, depois uma moto, depois um avião a jato, um trovão, ou um lançamento de um foguetão. Mano, se tu ouves um lançamento de um foguetão, os teus ouvidos já foram. Um lançamento de um foguetão é tipo um dos sons mais altos que tu podes ouvir. Portanto, tens de ter cuidado. Depois está aqui mais um exemplo que não está no livro. Por exemplo, uma voz ciciada ou uma voz gritada é de 30 a 80 dBs. Uma sala de aula, mesmo a dizer que as salas de aula fazem bem barulho, 40 a 80 dBs. Um tráfego rodoviário de 50 a 90. Leitor de música, ou seja, headphones, 70 a 100, eu uso sempre headphones. 85 a 115, uma discoteca, um bar musical, um concerto. E por último, uma sirene. Uma sirene é de 90 a 120, que é o máximo. Portanto, uma sirene pode explodir os teus ouvidos. Agora, já fizemos aqui alguns exemplos de altos sons e baixos sons. Vão à página 44. Ok? Portanto, os valores do limiar de audição e do limiar de dor dependem da frequência do som. Portanto, o verde, vocês vão ver aí o gráfico, a figura 14. Portanto, o limiar o verde é a zona segura, é a zona baixa, segura. Depois, o amarelo é normalmente o que as pessoas ouvem. E o vermelho é o limiar de dor, ou seja, é muito alto, ok? Estes valores correspondentes aos limiares de audição e de dor para cada frequência variam de pessoa para pessoa.
Agora vamos falar dos testes auditivos que as pessoas fazem e os audiogramas. A capacidade auditiva não é a mesma para todas as pessoas. Esta capacidade vai reduzindo com a idade e também pode ser alterada, por exemplo, devido à exposição, ainda que reduzida a sons muito intensos. Okay? Um audiograma permite avaliar a capacidade auditiva de uma pessoa e detectar problemas auditivos. Por exemplo, uma coisa muito má que vocês já ouviram em ciências, provavelmente, que é muito mau para o ser humano é fontes de poluição sonora. Fontes de poluição sonora são todas as fontes sonoras que emitem sons indesejáveis e que originam níveis de intensidade sonora muito elevados. Estão a ver? Olha, isto não está aqui, mas eu vou dar-vos um exemplo. Por exemplo, aquele pip, que tipo que acontece normalmente às vezes no ouvido. Isso significa que vocês perderam uma frequência. Vocês vão ouvindo isso ao passar do tempo. E depois quando forem velhos, o quê? Não consigo ouvir, o quê? É por isso que quando somos velhos não conseguimos ouvir hertz quase nenhuns, frequências quase nenhumas. Ok? Por exemplo, sons de discotecas, motores potentes, tráfego rodoviário e aéreo. Pronto. Portanto, resumindo, vamos já acabar por aqui. Eu nem vou falar da página 45, portanto, voltamos ao microfone. Portanto, isto não é importante, é a constituição do microfone. Tem um ímã, uma membrana. Um megafone tem a membrana, um ímã e uma bobina. A bobina é que faz a transformar um som elétrico num som sonoro. Acho eu, se não estou engano. E depois também está aí exemplos de animais. Portanto, as cobras não têm ouvidos. Portanto, usam o facto de o som se propagar melhor nos sólidos. As vibrações provocadas não estão pelas presas em movimento. Pronto. As cobras não têm ouvidos. Pronto. Portanto, mas enfim, resumidamente, o que eu disse. O ouvido é um receptor de som. O espectro sonoro é formado pelas infrações, que é sons com frequências de valor a 20 Hz, sons audíveis, sons com frequências entre os valores de 20 Hz e 20.000 Hz, ultrassons, sons com frequências superiores a 20 Hz. O nível de intensidade sonora é uma grandeza física que se usa para descrever a resposta do ouvido humano a um som. O limiar da audição, ou seja, 0 dB, correspondente ao nível sonoro mínimo a partir do qual o ouvido humano detecta o som. E o limiar da dor, que é 120 dB, corresponde ao nível sonoro máximo suportado pelo ouvido humano, a partir do qual os sons se tornam dolorosos. Agora, para trabalho de casa, página 46. Desculpa, mas tem de haver sempre trabalho de casa. Portanto, página 46. E é isto, portanto. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês. Mano, eu gostei muito desta parte dos atributos. Gostei desta parte do ouvido humano. Aliás, eu adorei a unidade 3. Tipo, a unidade 3 toda, ou seja, a partir da página 30 à página 30 à página 30 à página 51, eu adorei toda essa unidade 3, ok? Porque não houve muitas contas, não envolveu muitas contas, não envolveu quase nada. Só a unidade 2 é que foi complicada. Agora vamos passar para a unidade 4, mas não vai ser hoje, claramente, porque eu vejo que vocês... isto deve ter sido dolorido, mas enfim. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei desta unidade 3, dos 3 episódios, ou 4, contar com este. Mas enfim, o vídeo vai ficar por aqui. E adeus.